Isaías 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante ao juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente tem por hábito dizer, é um culto diferente, é uma noite diferente, mas é um culto. E por que não celebrar o nascimento de Cristo? Essa palavra de Isaías 9, Isaías profetizou, e Isaías, ele até o capítulo 6, você vai ver Isaías falando muitas coisas que talvez eu acredito que ele ainda não tinha entendimento. Você vai ver Isaías dizendo: ai de ti pecador, ai de ti prostituta, ai de ti bebedor de vinho, ai de ti isso, ai de ti aquilo, até que ele tem então um encontro real, que no ano que morreu o rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor, e eu vi que toda a terra estava cheia da sua glória. Ou seja, Isaías viu que a terra não estava tão ruim assim, era ele que tinha olhos ruins para a terra. E por quê? Porque talvez o seu problema não seja de visão, seja de ambiente. Porque enquanto Isaías estava profetizando, ele só via coisa ruim na terra. O dia que Deus tirou ele da terra e levou ele até a sala do trono, Isaías agora olha para a terra numa perspectiva divina. E quando ele olha para a terra, ele não está mais vendo o que os homens veem, ele está vendo como Deus vê a terra. E ele chegou numa conclusão: toda a terra está cheia da sua glória. E ele até se ofereceu para fazer o serviço. Quando Deus disse: a quem enviarei? Ele disse: envia-me a mim. E dali por diante, aquele profeta que só via problema e só via defeito, agora ele se torna um profeta messiânico, um profeta que traz esperança. E uma das suas profecias de esperança é Isaías capítulo 9, quando ele fala: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmãos, e Deus não tem nada menos para você do que isso, do que esses atributos do nome de Jesus, da presença de Jesus, da glória de Jesus. Deus não tem nada. Cristianismo não tem a ver comigo. Cristianismo não se serve com uma fé logística. Cristianismo, o seu cristianismo será saudável a partir da revelação que você tem de quem Deus é para você, de quem Jesus é para você. Então cristianismo é isso, irmãos. Para mim, um escolhido, ele não tem escolha. Se Deus já te escolheu, você não tem mais escolha, acabou para você. Amém? Não tem mais escolha. Pastor, e se você não quiser ser mais pastor? Eu vou ser um pastor desviado, mas eu vou ser pastor, porque o dom é irrevogável. O que Deus te chamou para fazer e para ser, não tem improviso da parte divina na sua vida. E o cristianismo também. Eu não posso levar um cristianismo a sério vivendo uma vida de qualquer jeito. Então hoje, mais do que celebrar, eu queria talvez que a gente fizesse uma avaliação no nosso cristianismo, né? Ah, mas pastor, o diabo, irmão, o diabo não trabalha para você fazer a vontade dele. O diabo trabalha para você fazer a sua vontade. O diabo não precisa que você faça a vontade dele, ele precisa que você faça a sua
vontade. E fazendo a sua vontade, certamente você não vai estar fazendo a vontade de Deus. Amém? E talvez a nossa perspectiva de cristianismo, a nossa visão não esteja clara. Talvez aquilo que nós tratamos como defeito, Deus pode tratar como virtude. Às vezes você olha para a sua vida, você vê um defeito, e Deus pode ver uma virtude naquele defeito. Nós temos que separar defeito é defeito, pecado é pecado, né? E por isso que Deus talvez não nos julga pelo certo ou pelo errado, mas pela bondade e pela maldade. Porque tem muita gente boa fazendo coisa errada, e tem muita gente má fazendo coisas certas. E aí a gente vê a conclusão das coisas, o certo e o errado. Aí acaba que a gente julga a pessoa pelo que ela está fazendo de certo. Mas aquele certo pode estar errado, pode não ser bom. Por quê? Porque não é só o que eu faço, é porque eu faço, a intenção do que eu faço aquilo. Então, muitas coisas que você vê como defeito, Deus pode estar vendo como virtude. Mas como? Se é um defeito, como é que Deus vai ver como virtude? É porque se você permitisse Deus controlar os seus defeitos, Deus poderia transformar os seus defeitos em grandes virtudes. Essa é a hora que você diz, aleluia. É verdade, irmãos. Se você deixar Deus controlar isso vai ser benefício na sua vida, mas senão isso pode ser usado para a sua queda. E Deus poderia usar esse defeito para a sua elevação. Como isso, pastor? Irmão, Eva foi dada para Adão para quê? Para ser o quê? Uma auxiliadora, uma adjuntora. E o que é que aconteceu? Ela se tornou um motivo de queda. Moisés nasceu para quê? Para libertar Israel. Mas enquanto Deus não controlou o defeito dele, o que é que aconteceu? Ele foi lá e matou um egípcio. Ele usou a sua indignação, que era todo libertador, ele tem uma indignação com ele, mas ele usou a sua indignação para matar um egípcio. Então tem defeitos aí dentro que Deus pode transformar em virtude, se você deixar Deus controlar a sua vida. Amém? Talvez você não precise se livrar de tudo, de todos os defeitos. Eles só precisam ser remidos, batizados em Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Tem muita gente, irmão, que foi criado sem paternidade, foi criado sem família, foi criado na rua, não teve amor, não teve carinho, mas depois que vem para a igreja se torna um precioso missionário. Por quê? Porque come em qualquer lugar, dorme em qualquer lugar, não escolhe mais nada, foi treinado para viver para o Senhor de uma forma que o Senhor deseja. Ele não tem mais escolhas. Ele foi treinado, criou músculos espirituais. Tem coisas, irmão, que você acha que é pouco que você tem, mas se você colocar isso na mão do Senhor, Deus pode multiplicar. Amém? Quando a Bíblia diz, é uma promessa, isso vai acontecer. Mateus 24, versículo 12 diz o quê? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então o que é que eu aprendo aqui? Que somente poucos amarão de verdade. Então nós vamos ficar do lado desses poucos. Amém? Amém, irmãos? Porque se eu quero viver o que poucos vivem, eu não posso fazer o que muitos fazem. Pegou isso no seu espírito? Se eu quero viver o que poucos vivem na presença de Deus, eu não posso fazer o que muitos fazem. E se a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriará, eu sou crente, eu sou pastor, eu não vou contribuir com esse cenário do fim. Se a Bíblia diz que o amor de quase todos vai esfriar, eu vou trabalhar ao contrário. Eu não vou contribuir para que esse elemento do fim, a falta de amor, se multiplique. Eu vou trabalhar para que se multiplique o amor, ainda que eu seja pouco. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Outra profecia que tem na Escritura que vai acontecer. Irmão, tem cenários bíblicos que você não pode mudar.
Você não, amigo, você não pode mudar. Tem coisa que você pode orar. Você pode orar para Deus salvar aquela pessoa. Você pode orar para Deus transformar a vida dela. E Deus vai fazer. Mas o que ela plantou de errado, sabe, você não pode isentar ela da colheita. Você está me entendendo, irmãos? Amém? Então, outra profecia que a Bíblia relata, Amós capítulo 8, versículo 11 ao 14: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei uma fome sobre a terra, não é fome de pão e nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes de mar em mar, de norte até o oriente, comerão em toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo que vive o teu Deus, Odã, e como é certo que vive o teu culto de Berseba, eles mesmos cairão e não se levantarão mais. É uma profecia, e você não vai poder mudar isso. Se a Bíblia diz que nos últimos dias enviarei uma fome sobre a terra, que não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir o quê? Então é uma profecia. O que é que eu tenho que fazer como pregador? Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que trabalhar contra aquilo. Se o amor de quase todos vai esfriar, eu tenho que trabalhar para que não esfrie. Por quê? Porque eu sou cristão. Eu não trabalho para as demandas do fim. Eu não trabalho para contribuir com as demandas do fim. Eu trabalho para contribuir com aquilo que a igreja vai viver. O sujo vai se sujar mais, mas o limpo vai se limpar mais. Amém, irmãos? Amém, meu irmão? Amém. O mundo se alegra e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, e uma alegria que ninguém poderá tirar. Talvez agora você não tem tudo que tem, não faz tudo que gostaria, não foi em todos os lugares que gostaria, não tem tudo que gostaria de ter, não passeou o quanto queria, não tem todos os recursos que precisaria ter para fazer o que deseja. Mas fica firme aí. Você trabalha para uma demanda eterna. Amém? Não crie falsas linhas de chegada para dizer que deu. Não deu. Não chegou ainda. Amém? Nós não vamos criar falsas linhas de chegada. O nosso Redentor vive. Amém? Não deixa as derrotas te pararem, nem as vitórias te sossegarem. Você tem que continuar caminhando até que Ele venha. Aleluia! Então, se a Bíblia diz que vai ter uma fome, eu vou trabalhar contra ela. Eu vou pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Eu vou pregar, eu vou falar do amor de Jesus. Eu não vou ficar condenando as pessoas. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Não, eu trabalho ao contrário disso. Aleluia. Você é um agente de amor, é um agente de transformação. Deus colocou você nos lugares para transformar os lugares, para dar condição de vida às pessoas. Amém, irmãos? A palavra de Deus vai curar as pessoas ou não vai? Irmão, as pessoas estão atrás da palavra de Deus. Fala baixo aqui para ninguém ouvir. Está transmitindo, mas eles não precisam ouvir. Tem uma fome já acontecendo da palavra de Deus e da presença de Deus. As pessoas já estão, pode ir em qualquer domingo, em qualquer igreja dessa cidade, está cheia de gente. As pessoas estão com fome de Deus. Agora, você já chegou em casa com fome? É um perigo, irmão. Porque aquela Coca-Cola sem gás, ela vai. Aquela pizza, 3 dias, você dá com ela na geladeira, você ela faz, plá, você esquenta no micro-ondas e come quente, senão ela endurece. Esse é o perigo de uma geração faminta, porque ela pode comer qualquer coisa que aparece. Deus está gerando fome numa geração. Agora vai depender de quem usa o púlpito, de quem usa os instrumentos, de quem prega o Evangelho. Você tem uma responsabilidade, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa, escuta. Você já viu que as pessoas estão procurando a palavra de Deus nos coaches, nos psicólogos, nos psiquiatras, nos analistas comportamentais, na hipnose, nos remédios, no misticismo,
nas doutrinas orientais, todo mundo está procurando a palavra de Deus ali. Então, deixa eu falar aí para você que é coach, você que é psicólogo, você que é psiquiatra, você que é analista comportamental, por favor, use a palavra de Deus aonde você estiver. As pessoas estão batendo na sua porta. Ei, às vezes elas estão batendo lá na sua porta. Você é coach, você estudou, glória a Deus. Você estudou, você se formou, você ganhou um diploma, você é psicólogo, você é terapeuta, glória a Deus. Mas por favor, assim ó, põe a Bíblia lá em cima. Usa a Bíblia. Porque elas estão batendo lá porque elas estão com fome. Na realidade elas não estão com fome de dinheiro, não, elas estão com fome da presença. Na realidade elas não querem só ser curadas dos seus traumas emocionais, elas querem é Deus. Já pensou você é um psicólogo cheio do Espírito Santo? Não, pastor, eu estudei, está ótimo. Não, a sua psicologia, ela vai curar emocionalmente aquela pessoa, mas no espírito dela, só quem entra é o Espírito Santo de Deus. A sua terapia vai ajudar ela a ser curada emocionalmente. Pegou? Mas convencer ela, é só o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então levanta a mão assim. Não, pega a sua Bíblia. Se está no celular, levanta o celular. No modo avião, modo avião. Levanta assim. Eu quero declarar: coaches cheios do Espírito Santo, que vão tocar essa nação, vão ensinar o povo de Deus a ganhar dinheiro e ser justo. Eu quero declarar psicólogos e psiquiatras cheios do Espírito Santo de Deus. E a ciência vai te levar até no lugar dali por diante. Só o Espírito pode penetrar as profundezas de Deus. Ei, meu Deus, eu quero declarar sobre a sua vida, você que cuida de gente, você que é um professor numa escola, um diretor numa escola, você que dá palestras motivacionais, eu quero declarar que Deus vai te encher do Espírito dEle, para quando você estiver lá diante das pessoas, elas sejam convencidas pelo amor de Jesus Cristo. Pegou isso? Pronto, está dito. Está dito, palavra é sentença. Amém, irmãos? As pessoas estão atrás de equilíbrio, elas querem encontrar soluções e equilíbrio. Por quê? Porque o mundo está de perna para o ar, meu irmão. O mundo está de perna para o ar. Você conversa com um garçom 10 minutos no restaurante, ele chora. Você conversa com uma atendente numa loja de departamento, ela está vendendo alguma coisa para você, enquanto ela embala, você conversa, ela chora, ela conta a vida dela para você em 5 minutos. As pessoas estão com necessidade de falar, de contar, de chorar. Aleluia. Por favor, alguém conte as histórias de Jesus para elas. Por favor, alguém vai às ruas, vai aos mercados, vai às praças. Por favor, alguém fale de Jesus para essas pessoas. Não precisa falar da sua igreja, não precisa falar da sua doutrina, da sua teologia, não precisa falar do que você acredita ou deixa de acreditar, não precisa falar dos seus costumes teológicos, dos seus costumes, não. Fale de Cristo para ela, porque se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, Cristo em vós é a esperança da glória. Levanta a mão assim: Cristo em vós é a esperança dessa nação. O que eu espero dessa nação não vem de Brasília. O que eu espero dessa nação não vem do STF, não vem do Planalto. O que eu espero desta nação vem da eternidade. Ele é Deus do Brasil. Muitas águas vêm sobre. Não haverá solução sem Cristo. Não haverá solução sem Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. A sua inteligência não traz luz sobre Jesus, é Jesus que traz luz sobre a sua inteligência. É Jesus que esclarece as coisas na sua cabeça. Não adianta, a sua inteligência não convence pessoas.
ela toca a alma das pessoas, ela pode restaurar a alma das pessoas. Glória a Deus pelo conhecimento, a inteligência e a compreensão. Por quê? Porque nós treinamos, estudamos para isso. Glória a Deus. Mas tem coisa, gente. Doutores e doutoras, tem coisa que só Jesus pode fazer. Tem coisas que não é o seu PhD, não é o DR, não é o seu AP, não, nada. Tem coisa que só Jesus pode fazer na sua vida. Esse é o lugar. Jesus ainda é Deus de coisas simples. Olha, e se você olhar para o capítulo 9 de Isaías, que nós lemos, o versículo 6, tem 5 atributos do nome de Cristo aqui que é maravilhoso. Ele diz: o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você sabe o que é que significa maravilhoso? Alguém de prodígio, extraordinário. Alguém de difícil entendimento. Alguém que não consegue, incompreensível. Você não consegue definir algo maravilhoso. Não adianta, pastora Vanessa, você pode falar de Jesus, todo mundo pode falar de Jesus, mas tem coisas que a gente não consegue compreender, definir. Tentar explicar quem Deus é o que sobra para quem não vive com Ele. Não consegue. Sabe o que é isso? Maravilhoso. Alguém de difícil compreensão, referindo-se a atos divinos e juízos e de redenção. É estar além da capacidade de alguém. É difícil de fazer, é difícil de compreender. Aí o cara quer compreender. Ele estuda teologia 4 anos, ele quer compreender Deus. Aí quando Deus diz para ele que o louco é que é sábio, ele pira, ele não entende isso. Deus diz: o último é o primeiro. Ele diz: não, eu cheguei primeiro. E Deus diz: não, é o último. Ele diz que o louco é que é sábio, e o pobre é que é rico, o fraco é que é forte, o que chora é que está alegre. Aí o cara pira, porque ele diz: não, eu me preparei para isso. Alguém maravilhoso é alguém incompreensível. E não termina aqui, diz que ele é conselheiro. É alguém que vem avisar sobre algo, é alguém que você pode consultar o tempo inteiro. É alguém que está sempre dando conselhos de planejamento, alguém que dá destino. Não é alguém que você joga a conversa fora. Isso é um conselheiro. Ainda a Bíblia chama ele de Deus forte. A palavra Deus forte aqui é Gibor, no grego, que quer dizer o quê? Valente, corajoso, guerreiro, prevalecente, homem intenso. Isso é um Deus forte. E diz que ele é Pai da eternidade. E para pirar a gente, ele teve que morrer. Como que o Pai da eternidade tem que morrer? Evangelho, irmãos, cristianismo, você não vai conseguir entender na sua equação. Por isso você precisa viver com ele totalmente, se entregar. Você tem que pular sem paraquedas. Você tem que mergulhar sem oxigênio. Você tem que escolher: eu quero. E você tem que pular. Você vai acreditar em coisas que quase ninguém acredita. Você vai ter experiências que quase ninguém tem. Você vai falar de coisas que as pessoas vão esperar você sair da mesa, às vezes, para ficar rindo de você depois. Mas eu vou te falar, é doideira. É incompreensível. Era isso que ele tentou explicar para Nicodemos. Nicodemos foi lá, o cara estudou a vida inteira sobre Deus. Chegou lá e ele disse: como é que é nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus: seu cabeção, você que é mestre dessas coisas não entende, cabeção. É necessário você nascer de novo. Eu queria saber o que era nascer de novo. Você tem que experimentar isso, meu irmão. Isso não está no campo do entendimento sem experimento. Eu preciso experimentar. Pai da eternidade fala de perpetuidade, para sempre, de futuro contínuo.
Alguém que é antigo, mas também é do futuro. Como que alguém é do passado e também é do futuro? Porque ele é o alfa e ele é o ômega. Não dá para definir Jesus numa frase, não dá para definir Jesus num livro, não dá para definir Jesus. O próprio João, quando termina o livro de Apocalipse, ele disse: todos o que Jesus fez não caberiam em todos os livros da terra. Não dá para definir. A gente tenta definir numa aula, num culto. A gente escreve um livro com a revelação, uau, bacana, mas no ano seguinte aparece algo novo, tem algo novo para se falar. Amém. E ele é o príncipe da paz, é um governante, um comandante nobre, soberano dos soberanos. Você sabe o que é paz, irmão? Você sabe o que é shalom? Oi, irmão, a paz do Senhor, glória a Deus. Quando você dá paz do Senhor, você sabe o que é shalom? Define shalom. Shalom é saúde completa, bem-estar completo, totalidade em prosperidade. É segurança, sossego, tranquilidade. Quando você dá shalom para alguém, você está desejando tudo isso para aquela pessoa. E esses são os atributos de Cristo, irmão. Alguns atributos de Cristo. Alguém que nasceu, morreu, ressuscitou. Alguém que eu quero, alguém que eu sigo, alguém que se tornou modelo. Ele é o modelo do cristianismo, irmãos, que se esvaziou de si mesmo. Eu nem vou falar, né? Hoje a gente postou lá culto de Natal, daí tem um monte de gente que entra na internet, né? Os infernautas. Eles entram na internet para dizer: Natal não existe, é do diabo. Eu digo: pode ser do diabo, esse aqui é meu, não é? Já passamos luta com o Natal, com a árvore de Natal. Eu já passei luta com o panetone, irmão. Já contei essa história aqui do panetone. Antigamente eu gosto do panetone, eu ganhei só 10 agora. Fui comprar um panetone e peguei da prateleira. Daí passou uma pessoa por mim e disse: vocês comem isso? Eu digo: isso faz uns 20 e poucos anos, não tinha o meu van ainda. O irmão, meu van me libertou. Jesus me libertou, eu sei, mas foi, oh meu Deus, só Jesus. Aí comprei, peguei o pão, peguei, ela disse: não leve isso para cá, isso é o pão do diabo. Eu digo: meu Deus, mas se é o pão do diabo, vai ser bom assim lá no inferno. Porque, meu irmão, o diabo não tem essa sabedoria de fazer um pão cheio de fruta assim, não. Uma massa boa. Agora tem chocotone, meu amigo. O negócio está avançado, né? Com pedaços de chocolate, não é? Quando eu vi o panetone de chocolate, é chocotone com pedaço de chocolate. Não, pedaço do quê? Tu te lembra, rapaz, do cara que vendia iogurte de coco, com pedaço de coco. Cara, se o iogurte é de coco, o pedaço tem que ser de coco. Como é que vai ser de jaca? Não tem como. Iogurte de morango, vem daqueles caminhões que vendia iogurte, lembra? Passava na frente da casa da gente, a Kombi, iogurte de morango com pedaço de morango. E eu estou lá pegando panetone, e a irmã veio assim e disse: não leva isso não. E eu esperei ela virar a volta no corredor. Eu disse: não, eu vou levar. Ô Jesus, um só. Sabe aquele crente que bebe e vai comprar bebida escondida no mercado? Eu estava comprando panetone escondido. É o pão do diabo, mas ô Jesus, eu vou orar, o Senhor vai abençoar o pão do diabo. Irmão, eu cheguei em casa, peguei, e na caixa do panetone não tinha a história do panetone. A própria caixa do panetone contava a história do panetone, a tradição. Tony era um cara que ele era padeiro na Itália. Tony. E ele se apaixonou por uma moça da vila. E para impressionar a mãe da moça, ele fez um pão e encheu de frutas dentro e levou de presente para ela. E aí ela gostou tanto que ela espalhou na vizinhança. E ficou o pão do Tony. Panetone é o pão do Tony.
Então o panetone não é o pão do diabo, é o pão da sogra, que ele fez para a sogra, para a mãe da moça. Você está me entendendo, irmão? Não tem nada a ver com o diabo. É o pão que ele fez para a mulher que seria a sogra dele, é o pão da sogra. Porque pão do diabo o quê, gente? Então assim, nós já passamos essa luta. Já passamos essa luta. Então eu não vou entrar aqui em méritos, mas eu vou dar 2 versículos para você ler depois. Dois textos para você ler. Depois você lê Romanos capítulo 14, versículo do 5 a 9. Não, vamos ler agora. Bota aqui, Romanos 14, Romanos 14, de 5 a 9. Coloca aqui para mim, Romanos 14, de 5 a 9. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere igual todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e também dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivermos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Até o 9. Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Depois você lê, esse é grande, eu não vou ler agora. Depois você lê Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 23. Então, eu não quero aqui falar de dias. Natal, que dia que é o Natal? Natal é do diabo, Natal não é de Deus. Não, Natal é o nascimento de Cristo. Pronto, para mim acabou. Pode falar o que quiser, mas eu estudei a apostila, pode estudar a apostila que você quiser. Amém? Nós celebramos Natal, compramos o pão do Tony. Deixa eu falar de outra parte agora. Então, pronto, o dia nós já vencemos. Agora deixa eu falar de outra parte, a parte histórica. Jesus nasce aonde? Em Belém. Belém da Judeia. Belém fica 9 quilômetros de Jerusalém. 35 quilômetros quadrados é Belém hoje. 40 mil habitantes. Desses 40 mil habitantes, 32 mil são muçulmanos, 8 mil são cristãos. Em Belém. Pastores moravam em Belém. Os pastores moravam em Belém. Por que eles moravam em Belém? Porque os campos ali eram férteis. Eram os mesmos campos de Ruth e Boaz. Os campos de Boaz. Nós já tivemos lá, eu e Iracia. Nós já fomos lá, foi também lá. Fomos em Belém, não fomos? Na primeira nós fomos, vocês não estavam, exato. Nós fomos em Belém, fizemos um culto lá nos campos de Boaz. Maravilhoso. Boaz era filho de quem? Boaz era filho de Raabe, que se casou com Ruth, a moabita. Boaz, filho de Raabe. Davi era bisneto de quem? Bisneto de Ruth. Tataraneto de quem? De Raabe. E apacentava as ovelhas no campo de seus pais. Você lembra quando invadiram Jericó? Lembra quando invadiram Jericó? Trouxeram quem junto? A família de Raabe. E por se tratar de uma prostituta, ela não podia entrar no arraial. Então um homem chamado Salmão, ele se casou com ela, ele remiu ela e trouxe ela para dentro. Do casamento dela com ele nasceu Boaz. Eu quero acreditar, aqui com a minha imaginação santificada, que Raabe contava as histórias para o filho Boaz. Disse: meu filho, a sua mãe foi isso, foi aquilo, né? Sua mãe fez um monte de coisa errada, mas um homem me remiu. Porque depois Boaz, o filho dela, vai remir Ruth, a moabita. Ele aprendeu em casa a ser um remidor. Tem coisa que você não aprende na escola, meu filho. Tem coisa que você não aprende na igreja, você aprende em casa. Você quer ser um remidor, um homem generoso, alguém bom, você tem que aprender em casa. Faça da sua casa, o seu lar, um culto. Amém? Boaz aprendeu sobre remissão dentro da própria casa. Sua mãe Raabe foi remida por Salmão. Moabe hoje é na Jordânia. Então, Deus restaurou Moabe aonde?
em Ruth. Deus restaura Moabe. Quem é Moabe? A descendência de Ló. Está pegando? Estou conseguindo? Só para você entender por que nasceu em Belém. Irmãos, Deus restaura Moabe. Quem era Moabe? Os moabitas, descendência do incesto de Ló. Moabe foi restaurado aonde? Na pessoa de Ruth, com Boaz, que era filho da prostituta Raabe. Deus restaura Moabe em Ruth e restaura Ruth em Boaz. Amém? E quando Boaz vai remir Ruth, está lá em Ruth capítulo 4, versículo de 9 a 12, depois você lê. Os anciões, quando foram remir, que eles fazem aquela promessa, né? Pega um na mão do outro, e eles disseram assim, ó, faça o Senhor a esta mulher como a Raquel e a Lia, que juntas edificaram Israel, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Judá teve de Tamar. Eles colocaram Ruth, eles estavam dizendo o seguinte, assim como a mulher de Judá, que teve um filho de Judá, Tamar, assim como Raquel e Lia, eles fizeram essa promessa para ela enquanto oraram por ela. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? O que é que isso tem a ver? Que confusão é essa? Porque o seu nascimento, o nascimento de Jesus se deu aonde? Nessa terra de remissão. Então ele já nasceu numa terra de remissão. Ele já nasceu numa terra que um foi remindo o outro. E a Bíblia fala, tem um texto aqui, Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz, tu, Belém de Efrata, pequena demais para figurar o grupo de milhares de Judá, de ti sairá aquele que vai reinar sobre Israel, cujas origens são desde o tempo antigo. Irmãos, Jesus não nasceu ali porque quis, porque tinha profecia. E a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse o que fora dito. Depois foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Ele tinha que nascer para que se cumprisse o que fora dito. A viagem de José a Maria, e Maria de Nazaré a Belém, irmão, é quase 200 quilômetros. José e Maria, eles devem ter levado pelo menos uns 30 dias para chegar em Belém, para chegar em Nazaré, para chegar em Belém. Eles foram fazer o censo. Então, eles não foram lá porque queriam, eles foram lá porque a história estava empurrando eles para lá. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo, meu irmão. Isso vem provar que você não nasceu na família errada, que você não nasceu na cidade errada, que você não foi inventado, foi improvisado, foi colocado ali. Deus elegeu você. Efésios 1:4 diz que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Meu irmão, nada aconteceu, e sem falar que primeiro ele apareceu para os pastores, o anjo foi lá anunciar aos pastores, porque o povo egípcio não gostava de pastores, e vai vendo. Quem viu Jesus primeiro ali foi os magos, não foi os sacerdotes, foi os magos. Guarde isso no seu coração, Deus não é evangélico. Deus não aceitou Jesus e veio congregar com a gente. Aqueles magos tiveram uma experiência, a descendência deles teve uma experiência lá em Daniel, no capítulo 2, quando Daniel protegeu os magos. Certamente, quando Nabucodonosor quis matar os magos, Daniel não permitiu, disse, diga para o rei que eu revelo o sonho, me dá alguns dias. Ele revelou os sonhos. A Bíblia diz que por causa de Daniel, os magos foram preservados. E certamente eles começaram a estudar sobre o Deus de Daniel, e uma geração foi contando para outra, e foi contando para outra, e foi contando para outra. E eles descobriram que uma estrela no céu sinalizaria o nascimento do Messias. E eles seguiram aquela estrela centenas de anos depois de Daniel.
E os sacerdotes que estavam no templo não tiveram a revelação de que Jesus nasceria ali. Porque Deus não se revela aos religiosos, Ele se revela aos interessados. Ele se revela para quem tem interesse, para quem quer saber quem Ele é, para quem gosta de estudar sobre o seu amor, sobre o seu coração, para quem gosta de aprender com Jesus. Então, irmãos, outra coisa interessante também no nascimento de Cristo, Lucas 2, versículo de 8 a 14, a Bíblia diz que no verso 12 de Lucas 8, tem uma palavra que diz: e achareis o menino em volta de um pano. Aí você pensa, o menino em volta de um pano é normal, toda criança que nasce tem que envolver num pano. Não, mas nada está na Bíblia por acaso. É porque, meu irmão, o sinal qual era? O menino vai estar envolvido num pano. Entre os pastores sempre havia pastores sacerdotais. E o que é que eles faziam? Quando nascia uma ovelha especial, sem nenhum defeito, sem mácula, sem mancha, sem nada, eles envolviam ela num pano. Para quê? Para dizer assim, aquela ali um dia vai ser sacrificada para o Senhor. Então, estude judaísmo, você vai entender o que eu estou dizendo. O sacerdote, todo o grupo de pastores tinha um sacerdote no meio deles, pastores sacerdotais eles eram. Quando nascia uma ovelha especial, eles envolviam ela num pano para separar das outras e dizer: essa aqui vai ser sacrificada para o Senhor. Então, quando ele nasceu, a profecia era: vocês vão achar o menino em volta num pano. O que é que a profecia estava dizendo? Um dia esse menino vai ser sacrificado. Aleluia. A diferença é que ele não foi sacrificado para o Senhor, ele foi sacrificado para você. Essa é a diferença. Ele não foi sacrificado para Deus, foi para você. Ele morreu, foi por você e por mim, não foi por outra coisa. Amém, irmãos? E ele sempre fala de uma forma que nós entendemos. Aos pastores, o grupo mais simples da época, o grupo mais desprezado da época eram os pastores. Aos interessados ele se manifesta, aos magos, nunca aos religiosos. Pastor, define para mim o que é religião. Religião é tudo que você faz para Deus sem o desejo de ser mais íntimo dele. Você pode estar fazendo por religiosidade. Religião é tudo que você faz para Deus sem desejar ser mais íntimo dele. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que o dia hoje não é só é Natal. Hoje eu parei para refletir, e isso é Natal. Nós acordamos lá em casa pela manhã, ele assim fez um café, depois a gente ficou ali, eu peguei as escrituras, peguei meu caderninho de anotações, peguei a minha Bíblia, peguei o iPad, e Jesus disse: Luiz, isso é Natal. E eu fiquei ali escutando o louvor do Voz da Verdade. Ele dormiu lá em casa. Que Deus é esse, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. E eu pude ouvir, irmãos, no meu coração, o Senhor dizendo: isso é Natal, Luiz. É Deus dizendo: em Jesus um dia tudo vai ficar bem. Ele dizia: celebre mesmo, como o panetone, celebre com a sua casa, porque em Jesus um dia tudo vai ficar bem. Isso para mim é Natal. É a esperança que eu tenho, que em Jesus um dia todos os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, as coisas que você conquistou, as coisas que você não conseguiu, em Jesus um dia tudo vai ficar bem. Amém? Você acredita nisso? Então deixa eu te dar alguns conselhos só para a gente ir embora. Por que você não faz da vida um lugar mais alegre? Se você acredita que vai ficar bem, você é profético. Você não tem que esperar isso acontecer. Por que você não faz da vida um lugar mais alegre? Será que você não está levando a vida a sério demais?
Será que a sua vivência não resumiu-se só em existir? Será que você só não existe em vez de viver? Será que você está só cumprindo tabela? Estou vivendo, estou indo. Será que você não está entrando em deprê porque você olha para o relógio, para o calendário, os dias estão passando, sua idade está passando, e aí você fica, puxa, eu queria viver tantas coisas que eu não vivi, eu também queria. Isso é frustração, irmão, é esperar um resultado que não veio. Talvez não veio por quê? Porque eu fiz as contas erradas, ou talvez não era isso que Jesus tinha para mim. Irmão, a vida com Cristo, a felicidade da vida com Cristo não é só chegar no final, é a jornada. É a jornada diária. Faça da vida um lugar legal. Sabe qual é o lugar que você vai passar mais tempo da sua vida? É na sua cabeça. Então faça dela um lugar melhor. Pense coisas boas. Paulo me ensina em Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas que são de cima, ele diz. Versículo 2 ele diz, pensai nas coisas que são do alto. Você vai passar o dia inteiro dentro da sua cabeça pensando. E o pior, você fica pensando e às vezes fica pensando o que os outros estão pensando. Você não se limita só em pensar no que você pensa. Você pensa o que o outro pensa. E às vezes fica com raiva dele sem ele saber. Só porque você pensou que ele pensou. E o diabo senta do lado e diz, viu? É verdade, você está certo. E aí pronto, aí agora o problema não foi só pensar, que agora você começa a materializar o que você está pensando pelas suas palavras. Aí você começa a falar, eu sabia, eu olhei para ele ontem, Deus, ainda bota Deus no meio. Deus me revelou. E o coitado não sabe o que está acontecendo. Excelência! Sabe qual é o lugar que você vai passar mais tempo da sua vida? O dia inteiro é dentro da sua cabeça. Faça dela um lugar melhor. Faça dela um lugar melhor. Pense nas coisas que são do alto. Pense, por isso que Deus quer te dar a mente dele. Pense com a mente de Cristo. Quando você olhar para pessoas, espere dela o que Cristo espera delas. Salvação, transformação, mudanças. Amém? Será que você não está resistindo apenas em vez de viver? Será que a confusão do dia a dia tirou você do lugar maravilhoso das coisas simples? Amém? Será que essa confusão do dia não tirou você desse lugar simples? Desse raciocínio simples? Será que você não perdeu a simplicidade de vista? As coisas práticas da vida? As coisas simples? Irmão, coisa simples. Será que quando Jesus fala em Mateus capítulo 18, olha, eu quero que você seja como uma criança, será que Ele não quer me trazer de volta para um lugar de inocência? Aquele que não se tornar como uma criança, Ele diz, você sabe que você é adulto, mas você tem que se tornar uma delas. Será que Deus não quer diminuir um pouco o meu estresse? Não vejo mais ninguém tirando foto do sol, do pôr do sol. Do arco-íris. O cara, irmão, você tem no celular o som da chuva para dormir. Mas quem para quando está chovendo para ouvir o som da chuva? E fica ali dizendo, meu Deus. E aqui dá tempo, porque está 30 dias chovendo que não para. Você pode ouvir o som, você pode ouvir em ritmo que você quiser, tem aqui em Itajaí. Entendeu? Será que eu não me perdi tanto? Esses dias eu perguntei para o Senhor, será que eu não estou perdido de tanto viajar, de pregar, que eu não parei mais para ver as coisas simples da vida? Bom, a gente tornou a vida um estresse. A gente tornou a vida chata pra caramba.
E se a gente não se conforma, só a nossa vida ser chata, a gente quer infernizar a vida dos outros. Que quando a gente não gosta de uma coisa, a gente bota na internet. Quando alguém bota, eu estou aqui, para quê? Aí você não tem, você não cai na sua cabeça que o outro pode ter e você não. Isso tudo é falta de Deus, irmão. É falta de Deus. Sabe que eu estava lendo uma reportagem que dizia que essa é a geração desde a criação do mundo. Essa é a primeira vez que os filhos não são mais inteligentes que os pais. Estava ouvindo uma mensagem, um cientista estava dizendo que pela primeira vez na criação do mundo, desde que o mundo foi criado, os filhos não são mais inteligentes que os pais. Por quê? Porque já pega tudo pronto. Yeah, yeah, Te vi pasar con esa calma y me dejaste todo en la palma. Yo no quería caer tan fácil, pero tu nombre me quedó frágil. Tu boca dice ven, no te vayas, y yo me acerco aunque me fallas. Si tú me miras así, se me olvida el control. Late más duro por ti, mi corazón. Yeah, yeah, yeah. Te vi pasar con esa calma y me dejaste todo en la palma. Yo no quería caer tan fácil, pero tu nombre me quedó frágil. Tu boca dice ven, no te vayas, y yo me acerco aunque me fallas. Si tú me miras así, se me olvida el control. Late más duro por ti, mi corazón. Yeah, yeah, yeah. Te vi pasar con esa calma y me dejaste todo en la palma. Yo no quería caer tan fácil, pero tu nombre me quedó frágil. Tu boca dice ven, no te vayas, y yo me acerco aunque me fallas. Si tú me miras así, se me olvida el control. Late más duro por ti, mi corazón. Yeah, yeah, yeah. Pronto, está tudo pronto, irmão. Não desenvolve. A gente brincava de carrinho de rolemã. A gente construía os nossos carrinhos. A gente brincava de casamento atrás da porta. É esse? Não. É esse? Não. É esse? O que tu quer fazer com ele? Mistério. Quem já brincou de casamento atrás da porta? Coisa boa. Quem já brincou de médico? Tem irmão aqui que ele não brincava de médico, ele era dono do hospital, irmão. Verdade. Mas era legal, a gente construía as coisas. O Ulisses pregou uma mensagem no nosso retiro de pastores do ano passado, quando ele lembrou que a nossa família se reunia para comer na casa da avó. Um levava maionese, o outro frango. Aí tinha um tio que não comia cebola na maionese, a tia fazia 2 maioneses, uma para nós e outra para ele. Aí juntava todo mundo. A mãe era um soufflé de milho, né? A mãe fazia um soufflé de milho, sofrência. Todo mundo fazia alguma coisa.
e juntava tudo, né? A gente fazia festinha americana. Os pirex eram pintados de esmalte embaixo para não misturar. Quem lembra? Ninguém morreu, irmão. A gente pegava, enfiava um prego no pé, amarrava uma cebola para puxar o tétano. Hoje, meu Deus do céu, não pode pegar chuva. Nós brincava na chuva, estourava um cano, virava piscina na rua, era 3 dias brincando, e fechava a rua para casar não achar onde furou. Era uma festa, irmãos. Ninguém morreu de pedrada na cabeça, ninguém morreu de piolho. O Ulisses era piolhento, irmão. O Ulisses ia para a escola só pegar piolho. E aí, não, vou contar essa aqui, tá filmando, né? Não, tem que contar, é Natal, aleluia, família. O meu avô, eu vou contar essa. Eu vou revelar. Mas eu não tinha Jesus, né? Eu não tinha Jesus. Meu avô chegava da feira e dava o dinheiro para minha avó, né? Para minha avó. E a minha avó botava num avental. Lembra do avental ali? A minha avó pegava o dinheiro e botava num avental. Aí a gente chegava perto da avó e coçava a cabeça. Ela dizia, tem piolho? Tem, vó, tem piolho. Aí ela sentava a gente na cadeira, na escada, e ela ficava catando piolho. E o bolso do avental ficava aqui na gente. Ele ficava olhando para a gente, o bolso do avental, dizia, venha. E a gente tirava, escolhia o que queria, podia para a semana, e devolvia. Então, minha avó pagava para tirar piolho da gente, irmão. Vida boa, ninguém morreu. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. É ou não é? Ia para a praia, não dava tempo de vir para casa almoçar. Pegava caranguejo ali do lado, no rio Itajaí, cozinhava na água da praia, que é salgada, a água da praia é salgada, e comia lá mesmo. Ninguém morreu, irmão. As coisas simples, sabe? As histórias. Hoje tem uma televisão em cada quarto. Antes era uma televisão só na sala. Não, hoje agora é fantástico. Depois não, Silvio Santos vem aí, né? Então era decidido assim, hoje nós vamos ver o filme. No Jornal Nacional ninguém abria a boca, senão o vô já dava uma lapada assim. Claro, né? Selva de Pedra. Era uma televisão só, se reunia todo mundo para assistir, e era negociar. Um assistia o que o outro assistia, para poder negociar. Hoje não, cada um tem uma no quarto, se vê pouco, come sozinho. Não tem coisa mais chata do que viver sozinho, comer sozinho, irmão. Não tem. É chato, não é, cozinhar para si mesmo? É. Sentar numa mesa para comer sozinho é muito chato. Porque essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é que a gente pense no Natal como família. Igreja é isso, irmão, é família. E o dia que a gente perder essa percepção, não faz mais sentido ser pastor de igreja. Então eu venho aqui nessa noite dizer isso para vocês. Não percam o sentido do cristianismo. Não percam o sentido da festa. Celebre, festeja, aproveita. Cristianismo é isso. É nós, façamos nós. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração, para o seu espírito.